Olá, eu sou Antônia Márcia Vale, este você já sabe é o Agenda Econômica e o tema de hoje é a Argentina, o país que já foi o mais desenvolvido e rico da América do Sul. Mas, desde os anos 1980, a economia do nosso vizinho entrou em declínio, alternando períodos de estabilidade com temporadas de crise profunda. As propostas de Javier Milei para resolver a crise causam estranheza e incredulidade entre estudiosos das mais diversas correntes econômicas. Será possível recuperar a economia argentina sem uma moeda própria, nem um banco central? A receita do Estado mínimo pode funcionar no território de nossos vizinhos? E quais as consequências para a América do Sul e, em especial, o Brasil? Para nos ajudar a entender o que está acontecendo, nós convidamos o economista Paulo Klias, especialista em políticas públicas. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar, então. O desafio é grande, né? Para você, para nos explicar essa situação e, sem dúvida nenhuma, para o governo e para o novo ministro da Economia argentina. Para a gente começar a conversa, eu queria aproveitar e mostrar aqui para o nosso telespectador um pequeno panorama geral que a gente vai colocar aqui na tela de como está a economia argentina hoje. Vamos ver os números aqui da situação atual do país, né? Não está fácil, com uma inflação de 127%. Isso um dado oficial até outubro. A inflação em 12 meses, também em outubro, estava mais de 142%. Desemprego de 7,5%. Previsão do PIB para este ano de 2023 é de queda, menos 2,5%. Pobreza, 40% da população. Reservas em dólares, pouco mais de 21 bilhões de dólares. E taxa de juros de 133%. É um histórico muito complicado para começar a trabalhar, né? Com certeza, né, Antônio? Os números refletem justamente o momento atual de crise que a economia e a sociedade argentina estão passando, né? Quer dizer, a inflação é bastante elevada, você tem pouca capacidade, vamos dizer assim, da população responder ao fenômeno da crise em função do desemprego, em função da redução, né, dos serviços públicos, e isso aparece, por exemplo, num índice de pobreza de 40%. Né, que para a realidade argentina é bastante elevada, tá certo? Porque a Argentina vive crises há muito tempo, mas nunca chegou num percentual tão grande de pobres, né? E tem, inclusive, cerca de 10%, não está no quadro, mas tem cerca de 10% de pessoas já numa situação considerada de nível de miserabilidade mesmo, né? Exatamente. Quer dizer, historicamente, a Argentina sempre teve uma situação social, né, do ponto de vista do amparo do Estado, da capacidade da sociedade viver, vamos dizer, dignamente, melhor do que o Brasil, não é? Mas a situação atual é bastante preocupante, né? Quer dizer, além da pobreza alta, você passa a ter esses níveis de miséria que são uma novidade, uma triste novidade para a realidade dos irmãos, né? Vamos avançar então um pouquinho e ver as propostas. Vamos pedir aqui no quadro as propostas que o presidente Javier Milei apresentou durante a sua campanha, né, e que ainda não se tem uma certeza do que vai ser feito, né? Para a gente listar aqui dolarização da economia, fechar o Banco Central, o Estado mínimo, que é a privatização de tudo que puder privatizar. Ele colocou aqui na privatização, inclusive, educação e saúde, além de petroleiras, além das empresas de comunicação do Estado. Essa abertura econômica, um corte em aposentadorias e pensões, o que certamente vai fragilizar ainda mais as pessoas mais pobres, flexibilização do mercado de trabalho, retirar a Argentina do Mercosul e distanciamento do Brasil, sem falar de um distanciamento da China. E aí Brasil e China são os maiores parceiros comerciais. Vamos começar talvez pelo que seja mais difícil? Eu queria que você falasse da dolarização da economia. Bom, veja, o que significa, em tese, né, a ideia da dolarização da economia? A Argentina não vai ser o primeiro país do mundo a promover esse tipo de mudança. Aqui na América do Sul, por exemplo, a gente já tem a experiência do Equador, né? Quer dizer, há quase 2 décadas o Equador já fez essa experiência, essa opção. Eles tinham uma moeda, o sucre. Num certo momento das inúmeras crises econômicas, eles resolveram justamente acabar com a moeda nacional e fazer com que seja válida no território equatoriano, tá certo? Uma moeda que é emitida pela autoridade monetária dos Estados Unidos. É uma medida extrema, né? Quer dizer, extremada. Essa é a ideia do Milei.
né? Você não tem mais o peso como a moeda corrente na Argentina e passa a ter como moeda corrente para preços, para salários, para todos os negócios, vamos dizer assim, e todas as transações econômicas também com a moeda norte-americana. Então, já que você citou esse exemplo do Equador, a pergunta é, resolveu lá? Porque a gente sabe que tem outros países que têm o seu dólar, né? Tem o dólar canadense, tem o dólar, tem vários outros países que têm o dólar, mas é um dólar próprio. No Equador, que é o dólar americano, resolveu a crise econômica equatoriana? Não, Antônia, muito pelo contrário. Quer dizer, os estudos que são feitos a respeito da realidade econômica do Equador, da realidade social, né, mostram que a crise que eles pretendiam resolver com essa dolarização não só não foi resolvida, como foi piorada. Porque na hora que você adota uma moeda estrangeira como sendo o padrão monetário do seu país, você perde uma coisa que é fundamental, que é a soberania monetária, como se diz no economês, né? Quer dizer, você vai depender completamente das decisões de um governo, de um banco central, de um tesouro, de um país sobre o qual você não tem nenhum controle. Quer dizer, então, é uma medida extremamente arriscada e que não traz, em tese, nenhum benefício para a economia argentina. Quer dizer, o que eles precisariam, na verdade, é ter uma política de enfrentamento, por exemplo, da questão da inflação, da estabilização da moeda, etc., para aí conseguir, então, um mínimo de credibilidade, de estabilidade, como o Brasil, aliás, conseguiu em 1994. Veja, já são 29 anos de relativa estabilidade monetária. A gente não precisou acabar com a nossa moeda e adotar o dólar norte-americano. Bastou. É óbvio que não é simples, não se faz da noite para o dia, mas conseguir um mínimo de estabilidade na sua própria moeda. Eu trouxe esse crescimento desde 1960, são dados do Trading Economics, que é um site que trabalha com esses números dos países do mundo inteiro. Eu trouxe desde 1960, eu falei que a crise vem desde os anos 80, mas na verdade ela é anterior, né? Exatamente para mostrar para o nosso telespectador essa gangorra quase aí, né? Do PIB argentino. Ora descendo aí a menos 11, menos 12 quase, ora subindo a 10%, ele nunca tem uma certa estabilidade. O que é que indica um gráfico desse na história econômica de um país? Então, veja, Antônio, esse gráfico é exatamente o retrato do que aconteceu com a Argentina ao longo dos 60 anos, 6 décadas, que não é um período curto de tempo. Você veja que dos 60 anos, praticamente a metade foram anos de recessão, né? Quer dizer, em que o crescimento econômico está abaixo do zero. Você teve recessão, você teve crise, você não teve crescimento. E a outra metade teve algum crescimento. Isso significa que, na prática, foram 6 décadas de estagnação da atividade econômica, se você faz um balanço completo. Só que nesse período... Eu vou só mostrar aqui só um pouquinho, Paulo, só para a gente ter uma ideia, porque não tem uma linha muito definida. Aqui está o zero, talvez o telespectador não veja muito bem. Aqui está o zero, né? Aqui está o zero. Então, essa parte aqui tudo é decréscimo da economia e aí daqui... então, por isso que você falou, o que cresceu e o que caiu, mais ou menos anula, está no 0 a 0. Teve um efeito de anulação. Uhum. Então, ao longo desses 60 anos, praticamente houve uma estabilização, de estagnação. E a população cresceu, a demanda por serviços de saúde, a demanda por serviços de educação, a demanda por serviços de aposentadoria, pensões, de infraestrutura, enfim, o conjunto das necessidades da economia e da população argentina cresceram e o país estagnou. É por isso que a gente enxerga, vamos dizer, o país vizinho, como você colocou na apresentação. Quer dizer, um país que já foi o mais desenvolvido, o mais rico, vamos dizer assim, em termos de produto interno bruto da América do Sul, né? E, ao longo do tempo, foi, infelizmente, entrando numa linha decadente. Então, as causas disso. A gente tem um outro gráfico que eu vou pedir também a Karine para colocar na tela, que é a relação dívida-PIB, que numa conversa que a gente teve aqui antes de iniciar a gravação, você falou que um pouco não é esse gráfico, Karine, é um outro, que é a relação dívida-PIB, que tem uma curva. Isso, esse aqui. Tá ótimo, obrigada. E eu queria que você explicasse um pouco essa questão aí. A gente explica essa relação dívida-PIB, porque é uma preocupação também no Brasil. Então, né? Veja, esse gráfico, ele trata do quê? Ele trata da dívida externa da Argentina em relação ao PIB. Tá certo? Quer dizer, então, é tudo aquilo que a sociedade, que a economia argentina tem que pagar
do ponto de vista financeiro, econômico, em moeda estrangeira. Ou seja, ela tem que transformar recursos nacionais em peso, né, em dólar, para pagar essa dívida. Ao contrário do Brasil, que, por exemplo, a gente tem uma particularidade muito importante, que nos últimos 20 anos a gente praticamente não tem mais o impacto da dívida externa. Nossa dívida externa do PIB é pequenininha, 3%, 4%. A Argentina, veja, em 2020 chegou a quase 72%, 71,5% do PIB. O impacto da dívida externa. Isso significa que o quê? Que o pagamento de juros, por exemplo, desse estoque de dívida tem que ser feito em dólar. Então, você tem que fazer um esforço interno de gerar superávit na balança comercial, na balança de pagamentos, etc., para gerar dólares para pagar. Fora o pagamento do principal, também em dólar. Então, o que acontece? Então, o país fica muito dependente, fica totalmente dependente das exportações para adquirir dólares. Não só das exportações, mas do conjunto das atividades econômicas ligadas ao resto dos países, ao resto do mundo, como a gente disse. Então, em 2020, por exemplo, você vê, chegou a quase 72%. Nesses momentos, vem uma crise de liquidez, como se diz, quer dizer, o país não consegue honrar os compromissos nos prazos previstos, e aí vem a tradicional ajuda, entre aspas, do Fundo Monetário Internacional. Isso aqui era o governo Macri. Exatamente. E o acordo com o Fundo Monetário Internacional. E aí, né? Além de o país solicitar o apoio do fundo para honrar esses compromissos, ele acaba sendo obrigado, como aconteceu no Brasil ao longo da década de 80, início da década de 90, que o Fundo Monetário impõe aquilo que eles chamam de medidas de contrapartida, de estabilidade, exigindo então o quê? Muito daquilo que o Milei está propondo. Então, de privatização, de liberalização, de abertura comercial, etc., como contrapartida da suposta, entre aspas, ajuda que o Fundo Monetário aporta. Então, a dependência externa é um dos fatores fundamentais para a gente conseguir entender esse período todo de estagnação relativa, vamos dizer assim, da economia argentina, né? Agora, o Milei anunciou como ministro da Economia, Luiz Caputo, que foi ministro e presidente do Banco Central no governo Macri. E anunciou como presidente do Banco Central Demian Hridel, que também é ligado a Macri. Será que ele vai tentar fazer o que o Macri já fez? Parece estar muito ligado, termina que está ficando muito ligado ao governo Macri? Aparentemente sim, né, Antônia? Mas do ponto de vista da dinâmica política, é difícil a gente ter alguma segurança, porque, obviamente, para ele conseguir a vitória no segundo turno, o Milei obteve o apoio, né, dos grupos ligados ao Macri, ao partido do Macri, etc. A questão vai ser, será que o quanto ele vai ceder do ponto de vista do programa que ele apresentou para a população ao chamar esses representantes do macrismo, tá certo? Para compor o seu governo. Porque, com certeza, quer dizer, essas propostas extremadas do tipo dolarizar completamente a economia argentina, extinguir o Banco Central da Argentina, não são um consenso nem mesmo entre as elites conservadoras argentinas. Então, acho que vai ter um elemento de disputa e de acordo dentro do bloco que colaborou para a vitória do Milei, e a gente vai ter que esperar um pouco para saber qual vai ser o desenho perfeito. Porque, por exemplo, se você fala em extinção do Banco Central... Sim, eu queria pegar aquela listinha que a gente fez aqui no começo das propostas, né? Você falou um pouco da dolarização, das dificuldades. Tem uma outra dificuldade, como é que eles vão dolarizar uma economia se eles não têm dólar, né? Exato. Quando você dolariza uma economia, você faz isso. Você abre o seu campo econômico, vamos dizer assim, para o ingresso de recursos externos, no caso, recursos do país emissor daquela moeda, que é o dólar norte-americano. É que hoje em dia, com o avanço da financiarização, da internacionalização dos circuitos financeiros, você não tem mais a moeda como a gente tinha nas décadas anteriores, a cédula. São muito mais transações econômicas entre os agentes do sistema financeiro. Então, é por isso que ele fala na proposta de abertura, uma abertura ainda maior da economia argentina. Exatamente. Mas uma abertura aí para dólar, portanto, para Estados Unidos. Mais voltada para os Estados Unidos. Agora, isso vai dar alguma contradição, porque o que acontece? Quer dizer, apesar do discurso, né, quer dizer, que ele está tendo contra o Brasil, contra a China, esses são justamente os dois principais parceiros comerciais da Argentina. Então, relações de exportação e importação,
A Argentina depende fundamentalmente da China e do Brasil, além do Mercosul. E ele aparentemente está propondo uma mudança de rota em direção aos Estados Unidos. Mas, do ponto de vista da dinâmica real da economia, isso não se faz da noite para o dia. Então, vai ter muitos interesses locais, por exemplo, os exportadores argentinos, que são muito importantes, seja das commodities, né, das carnes, do trigo, seja dos produtos industriais que eles exportam para os países do Mercosul, principalmente Brasil. Como é que eles vão fazer da noite para o dia? Eles vão deixar de ter esses mercados? Não. Então, vai ter um jogo de pressão e contrapressão, seja nos lobbies dos ministérios a serem empossados ou mesmo no Congresso argentino, né, para encontrar alguma solução, do meu ponto de vista, que não seja tão extremada, por exemplo, como essa ideia de fechar o Banco Central. Isso é uma loucura, quer dizer, qualquer manual de macroeconomia te mostra. O Banco Central tem pelo menos duas funções nas economias capitalistas contemporâneas. Ele tem esse papel de guardião da moeda, etc., né, que a gente já conversou. E emissor, né? Emissor também, mas ele tem um outro papel que ele faz a regulação e a fiscalização do sistema financeiro e do sistema bancário, porque são grandes operadores, aquilo que a gente chama de oligopólio. Né? São grandes bancos, inclusive estrangeiros, que operam na Argentina, bancos nacionais argentinos, bancos públicos. E tem que ter um regramento, né? Tem que ter uma regulamentação, uma fiscalização. Isso é uma função precípua de uma entidade chamada Banco Central em quase todos os países do mundo. Então, vamos pegar citar de novo aqui o Equador, que você citou que dolarizou. Eles fecharam o Banco Central? Não, você vai lá, tem Banco Central equatoriano com essas funções, não mais de emissor de moeda, porque eles adotaram a moeda norte-americana, mas como órgão regulador e fiscalizador do sistema nacional local equatoriano de bancos e instituições financeiras. Vamos falar um pouquinho do reflexo dessa crise toda na população, no cidadão comum, né? A gente falou aí até agora das questões do ponto de vista da teoria econômica, mas vamos falar da população. E eu vou pedir a Karine para colocar um outro gráfico, que é o gráfico de inflação, né? Os argentinos estão com uma inflação terrível, né? Chegando aí a mais de 130%. Nós já tivemos situações parecidas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Dessa espiral aí, né, de 2020, estava até ali, 2020 chegando a 45%, 50% mais ou menos, e de repente a gente está em 140% ao ano, se não crescer mais. Isso aí é o que mais indica a pobreza da população ou leva mais até a pobreza da população? Sim, não é o único fator, mas a inflação, quer dizer, ela significa, principalmente quando ela está em níveis elevados, né, acima de 20%, que dizem então de 142%, como é o acumulado dos últimos 12 meses, significa o quê? Quem vive de salário, né, quem vive de aposentadoria, de pensão, quer dizer, leva pelo menos 30 dias para receber o recurso daquele mês que passou, né? Você recebe depois de trabalhar. E o que acontece? Com a inflação nesse nível, quer dizer, você tem uma deterioração do poder de compra daquele recurso. Isso é um primeiro ponto. O segundo, você tem uma elevação, porque inflação é uma média, né, Antônio? Você pega todos os preços da economia de todos os setores, faz uma média e te dá a inflação. Mas, como aconteceu já no Brasil em outros momentos, quer dizer, a chamada cesta básica, né, os bens, alimentação, moradia, transporte, etc., são os que mais subiram, inclusive mais do que 140%. Então, isso significa, de alguma maneira, que é também um sintoma de empobrecimento da população. Porque os setores de alta renda, eles têm outros mecanismos para se proteger da inflação. Eles fazem aplicações financeiras que recuperam a perda desse poder dessa capacidade monetária, etc. Um outro aspecto que eu acho que preocupa também é a promessa de promover não apenas o Estado mínimo, né, como a gente tinha levantado, mas de redução de ministérios, alguma coisa parecida muito com o que o Bolsonaro fez aqui há 5 anos. Né? Ele está prometendo redução de vários ministérios. Ele está prometendo cair de 18 para 8. Para 8. Né? Isso significa, então, que as instituições públicas responsáveis por saúde, educação, previdência, assistência, além de toda a parte de infraestrutura, etc., elas vão sofrer. Né? Quer dizer, elas não vão apenas sofrer porque vai ter uma redução de despesas orçamentárias, mas porque essas instituições, esses ministérios vão deixar de existir, principalmente, para a população de baixa renda. Está
na nossa listinha, eu vou pedir a Karine que volte a listinha aqui para... É o nosso guia, né? Aqui para a tela. É exatamente isso que você está falando, a questão, por exemplo, educação, ele prometeu privatizar a educação. Primeiro, depois disse que não ia privatizar, mas aí disse que não, a população vai receber voucher, né? E aí vai no médico que quiser e na escola que quiser. Significa que não vai mais ter escola pública nem hospital público, por exemplo. Se for, né? A gente ainda tem que esperar. Prometeu corte em aposentadorias e pensões, o que ainda reduz, com certeza, a qualidade de vida, principalmente dos mais pobres, que é quem depende de aposentadorias e pensões, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais da questão, digamos assim, puramente econômica, que é esse distanciamento de Brasil e de China. Brasil, em algum momento, chegou a conversar com o ex-ministro Massa, que foi candidato, num empréstimo, em negociações entre Argentina e Brasil em real para reduzir a dependência do dólar. China chegou a falar também em transações comerciais em yuan. Como é que fica essa situação agora? Então, veja, Antônia, esse é um dos aspectos que mais me preocupa, né? Quer dizer, essas relações que a Argentina tem com o resto do mundo e os reflexos na própria moeda. Porque, veja, a gente já conversou, quer dizer, o Brasil e a China são os maiores parceiros comerciais da Argentina. Então, se você tem um mínimo de racionalidade, de leitura da crise e de propostas que não sejam tão carregadas com esse conteúdo ideológico, né, que o Milei apresenta, né, quer dizer, liberalização completa, uma certa paixão, né, pelo modelo norte-americano, essa coisa toda, o que seria? Quer dizer, com o Brasil, se eles têm, como a gente viu, problemas de liquidez internacional, né, incapacidade de cumprir as suas obrigações em dólar, etc., que faça as suas relações, por exemplo, no âmbito do Mercosul, de moeda para moeda, o nosso real com o peso argentino. Mas vale a pena para o Brasil ou para a China? Vale para o Brasil, para a Argentina, para os países do Mercosul. A China, no plano internacional, tá certo? Quer dizer, além de fazer isso no espaço dos BRICS, né, que é China, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, e depois agora foi ampliado, inclusive, com a Argentina, é criar uma moeda desses países, porque eles dizem, olha, a gente tem tanta relação entre nós, países, que independe dos Estados Unidos, que eles dizem, não tem sentido a China importar da Rússia, a Rússia exportar para o Brasil exportar para a África do Sul em dólar norte-americano. Então, vamos criar uma moeda comum, uma cesta de moedas para as nossas transações comerciais. E faz todo sentido isso, tá certo? Porque isso alivia o balanço de pagamentos, por exemplo, da Argentina, porque ela não tem que pagar tudo em dólar, não é? E faz com que ela tenha as obrigações só com a dívida externa e com as relações econômicas que ela estabeleça com os Estados Unidos. O Milei vai na direção exatamente oposta, do tipo, não quero relação com o Brasil, não quero relação com a China, vou sair do BRICS e vou orientar o meu país a se estabelecer comercialmente apenas ou prioritariamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm potencial para absorver tudo que a Argentina vende para o Brasil e para a China, por exemplo, que são os dois maiores parceiros comerciais. Os Estados Unidos têm interesse e capacidade de absorver tudo isso comercialmente? Se não, por que não já fazem? Exatamente, essa é uma boa pergunta. Tem que perguntar para o presidente Biden ou para o próximo presidente, que inclusive ele está correndo sério risco, né? Torçamos para que não, que o Trump volte. Mas os Estados Unidos não têm nenhum interesse em resolver o problema da crise da Argentina. É óbvio que, simbolicamente, é muito importante para eles, um país que diga, olha, nós queremos adotar a moeda do seu país, vocês são muito importantes, essa coisa toda. É uma coisa que o Bolsonaro fazia com o Trump, quando os dois eram presidentes. Agora, veja do ponto de vista concreto, o que os Estados Unidos fizeram para o Brasil por conta dessa aproximação com o Bolsonaro? Nada. Porque o foco da diplomacia internacional norte-americana, o foco dos interesses econômicos e financeiros dos Estados Unidos está voltado para o leste, né? Quer dizer, é a Europa, é a Ásia, é inclusive tentar penetrar mais agora no espaço africano, porque a China está tomando muito. Então, eles não estão mais tão preocupados com a América Latina. Então, essa aposta de jogar todo o futuro da Argentina numa relação com os Estados Unidos, fechando, né, as portas para os parceiros naturais, entre aspas, que são os países na América do Sul, principalmente o Brasil, ou mesmo para a China, que está se
se mostrando um parceiro interessado e que colabora, tá certo? Eu acho que vai criar problemas sérios no médio e no longo prazo. Vamos ver como vão ser as reações dos agentes econômicos, das próprias elites argentinas a esse respeito. Vamos aproveitar em 30 segundos, eu queria que você tocasse em Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, atuação do Fundo Monetário Internacional, que você colocou lá no começo, que é uma atuação no sentido de uma cartilha neoliberal, uma cartilha ortodoxa de reduz o Estado. Como é que está? O Banco Mundial ainda não entendeu que essa cartilha parece que não tem funcionado? Então, Antônio, eu acho que nesse caso a gente vai viver uma certa contradição. Porque, como você diz, quer dizer, essa agenda neoliberal, né, que foi muito propagada pelo resto do mundo, inclusive para a América Latina, Brasil, Argentina, pelo chamado Consenso de Washington, porque estavam lá as sedes do Fundo Monetário, do Banco Mundial, etc., começou a mudar nos anos 80, 90, começo dos 2000, mudou drasticamente a partir da crise econômica e financeira de 2008, 2009, Estados Unidos e Europa, e principalmente depois com a crise da Covid, 2020 e 2021. Então, aquela ideia da privatização absoluta, da austeridade fiscal absoluta, da privatização, o Estado sair completamente da economia, foi, de certa maneira, flexibilizada. Os Estados Unidos mesmo, quer dizer, só conseguiram resolver a crise aportando recurso público para as empresas, estatizando, por exemplo, o símbolo, né? A General Motors, que é o símbolo do capitalismo norte-americano, passou alguns meses a ser uma empresa estatal, porque se os Estados Unidos, o Tesouro, não tivesse colocado recurso, ela teria falido. Os bancos, a mesma coisa. A Europa está passando por processo de reversão de privatizações, etc. O que acontece na América Latina também tem uma certa flexibilidade. Você não ouve mais o Fundo Monetário, o Banco Mundial, com aquela exigência de austeridade absoluta, privatização completa. Vamos ver na Argentina o que vai acontecer. Se eles vão manter, né, a velha política, né, ultrapassada da austeridade, ou se eles vão tentar convencer o Milei, talvez, de que a coisa não precisa ser tão extrema assim. Obrigada e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com nossa programação ou então na internet escolha o que quer ver de acordo com o seu momento. Em senado.leg.br/TV ou o canal no youtube.com/TV Senado. Aproveite e se inscreva no canal da TV Senado no YouTube e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.